Olá, pessoal! Eu sou a professora Railma e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o dia 7 de setembro, que é o dia da independência do Brasil. Este dia ficou muito conhecido porque em 1822 o príncipe Dom Pedro I gritou às margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo, o grito de independência, que era independência ou morte. Então, nesta data em que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, o Brasil ficou totalmente independente de Portugal e assim já não pagava mais impostos, ficou independente economicamente e também politicamente. Então, quando falamos no dia 7 de setembro ou no dia da independência do Brasil, logo o que nos vem à mente é a bandeira do Brasil ou ainda o hino nacional, que são os maiores símbolos que representam o povo, que representam a nação brasileira. Então, vamos falar um pouco sobre a bandeira do Brasil, sobre este símbolo que é tão presente no nosso dia a dia, que a gente vê diariamente nas repartições públicas, nas escolas, prefeitura, e que deveria existir em todas as repartições públicas, como determina a lei. A bandeira do Brasil possui 4 cores: verde, amarelo, azul e branco. E todas essas cores representam, simbolizam alguma coisa. O verde simboliza as florestas, as matas, o nosso verde. O amarelo simboliza o ouro, as riquezas do Brasil. O azul representa a imensidão do céu, representa o céu. E o branco representa a paz. E a bandeira do Brasil possui as formas geométricas de círculo, quadrado, que no caso é o losango, e o retângulo. Nós brasileiros devemos ter respeito pela nossa bandeira, pela bandeira do nosso país, pela bandeira do Brasil. Por exemplo, se alguma pessoa for pega queimando a bandeira do Brasil, pode ser até presa por estar desacatando um símbolo nacional. Porém, tem um dia específico, que é o dia 19 de novembro, o dia da bandeira do Brasil, que você pode pegar a bandeira danificada, alguma bandeira do Brasil que você tem em casa, que esteja rasgada ou com algum problema, e levar até o quartel para que lá seja incinerada. Tudo isso com muito respeito em uma cerimônia. Na forma circular da bandeira do Brasil, o céu está representado no dia e hora da independência do Brasil, pois era de manhã quando houve o grito da independência. Porém, um astrônomo pegou as principais estrelas que havia no céu e colocou representado naquele círculo. A primeira bandeira do Brasil, criada na forma que conhecemos hoje, foi feita em 1889 e possuía apenas 21 estrelas. Porém, com o passar do tempo, foram acrescentando outras. E em 1990, adicionaram as outras estrelas, deixando assim com 27. E essas 27 estrelas representam os 26 estados do Brasil e o Distrito Federal. Antes da atual bandeira que conhecemos hoje,
houve muitas outras bandeiras criadas no Brasil Império. E como trabalhar a bandeira do Brasil com as crianças? Você pode trabalhar a bandeira do Brasil com algumas dicas que eu vou dar aqui. Como, por exemplo, com as cores. Trabalhar as cores verde, amarelo, azul e branco. O que representa cada cor? Você também pode trabalhar as formas geométricas da bandeira do Brasil, o círculo, o quadrado, losango e também o retângulo. Pode trabalhar as estrelas, as 27 estrelas, trabalhando os estados. Quais os estados que não havia em 1889? E quais os estados que foram criados e adicionado outras estrelas? Você também pode trabalhar o hino nacional. Trabalhar as palavras mais difíceis para as crianças pesquisarem. Pode cantar o hino nacional com suas crianças. A criança também pode ser incentivada a fazer a contagem das estrelas. Pode ainda fazer com que as crianças despertem a curiosidade por pesquisar as estrelas presentes na bandeira, como, por exemplo, o Cruzeiro do Sul. Fazer com que as crianças se interessem a observar o céu e ver se conseguem enxergar esse Cruzeiro do Sul e outras estrelas. Pode também desenhar a bandeira, fazer uma colagem com as cores. Pode fazer um mosaico na bandeira do Brasil. Então, brasileirinhas e brasileirinhas, vamos lá amar cada vez mais o nosso Brasil, pois vocês são o futuro dele. Beijos!